Característica da competência. Característica, o exercício dela é o quê? Facultativo. Mas, ó, colocar um asterisco aqui. Na minha prova cai até aí. Na minha prova a explicação é tão simples. Poxa, Lugon, a União não criou até hoje o imposto sobre grandes fortunas. Sei lá se vai criar. Ela cria se ela quiser. O exercício da competência é uma faculdade do seu titular. Na minha prova cai. O exercício da competência é facultativo. Mas aquele aluno, que é um aluno mais dedicado, que já fez uma leitura da lei de responsabilidade fiscal, que é a tal da Lei Complementar 101 de 2000, esse aluno, se ele tiver lido, os artigos 4º e 11 não são objeto do meu estudo, não são, ele teria o cuidado de dizer, professor, alto lá, é facultativo uma vírgula. Facultativo desde que a respectiva entidade cumpra alguns critérios para evitar o impacto financeiro, para compensar o impacto financeiro, a aulinha de direito financeiro. Tanto é que se o município não cumprir essas exigências, e o Estado também não, e deixarem de criar os seus tributos, eles sofrerão sanções da LRF. A única entidade que não sofre punição é a União. Ela não cria o tributo, não cumpre e pronto, não sofre sanção. Mas Estado, DF, município sofreriam sanções. Não é aula minha. Na minha aula, observado esses requisitos, eu entendo melhor o assunto, mas na minha aula a resposta é: o exercício da competência é facultativo. Mas para ficar mais confortável, a gente pensa assim, observada a lei de responsabilidade fiscal. Porque ela diz assim, ó, os tributos previstos na Constituição serão criados. Aí o aluno pensa, o Lugon errou. O exercício não é facultativo, ele é compulsório, é obrigado a criar tributo. Mas o entendimento final é que, obedecido alguns requisitos aqui dentro dessa lei, o exercício no final se torna facultativo. Esse é o entendimento final. Característica da competência. Exercício facultativo. Outra característica da competência, isso é importante, ela é irrenunciável. Irrenunciável. Se eu escrever errado, você me corrige, tá? Que eu não estou nem... A gente não olha quando escreve. Irrenunciável. Não entendi não, professor. Exercício competência facultativa, ela é irrenunciável. Quem recebe competência não pode renunciar à competência ao poder que recebeu do Constituinte. O poder é atribuído de caráter irrenunciável. Mas o exercício dele é facultativo. Coisas que parecem opostas, né? Mas elas se encaixam. E mais um detalhe que eu vou aprender no futuro, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, a competência é também o quê? Indelegável. Quem recebe competência não pode delegar o seu exercício a outra entidade. Vou até melhorar aqui, Eu prefiro dizer, o seu exercício é indelegável. O seu exercício é indelegável. Por exemplo, a União não pode autorizar o Estado-membro a criar o imposto sobre grandes fortunas. Ela não pode delegar a competência, porque a faculdade de instituir só poderá ser exercida pelo respectivo titular. Só quem pode publicar a lei fazendo surgir o tributo é aquele que recebeu da Constituição a competência originária. Não cabe delegação. E para terminar, o seu exercício também é indelegável e inapropriável. Explica. Indelegável, aula do futuro. Daqui a pouquinho, artigo 7º do Código. Vou aprender isso aí com calma. 7º do CTN. Mas inapropriável, daqui a pouquinho eu falo do artigo 8º, não é para abrir agora não, tá? O artigo 8º diz assim, se a entidade titular da competência não exerce a sua competência, não cria o tributo, isso não autoriza que outra entidade o faça no seu lugar. Quer dizer, o não exercício pelo titular não defere a outra entidade, não autoriza outra entidade a fazê-lo.
ninguém pode se arvorar na competência de uma outra entidade, só pelo fato daquela outra entidade não ter exercido a sua competência originária. O Estado-membro jamais poderia criar IGF, só pelo fato da União não ter o feito até o momento. Jamais poderia. A competência é inapropriável. Ela é indelegável, inapropriável e ela é de exercício facultativo. Muito bem. Abra o finalzinho da página 41, por favor. Se estiverem sentindo que o ar está inconsistente, tem que falar, tá? Não fica sofrendo, não. Tá fraco o ar? Tá fraco? A pessoa fica sofrendo, não consegue nem assistir a aula depois. É só controlar. Tá bom? Qualquer lugar aí, passa o pessoal de trás, vê se o pessoal quer mexer isso aí. Lá, passa para trás, aí o pessoal monitora isso aí. Bem. Deixa aí para vocês monitorarem aí, se quiserem. Estão de baixo, né? Só. Eu fico livre disso. Na página 41, no finalzinho dela, tem uma informação nova. Olha a informação nova. Quando a entidade vai instituir um tributo, caixinha da esquerda, ela é obrigada a obedecer uma lei. Ela é obrigada a obedecer a uma lei que estabelece normas gerais. Essa lei que estabelece normas gerais é uma lei complementar federal. Uma lei que vai estabelecer normas gerais. Por exemplo, vou imaginar aqui um exemplo clássico, CTN, Código Tributário Nacional. É só um exemplo. O Código Tributário Nacional, ele define norma geral acerca do fato gerador de vários impostos, aliás, de todos os impostos. Define norma geral acerca da base de cálculo e do contribuinte, sujeito passivo de vários impostos. Por exemplo, vou pegar o artigo 32 do CTN. Abra-lhe. Vamos abrir o artigo 32 do Código. O artigo 32 do Código dispõe da seguinte forma. Fato gerador do IPTU é a propriedade. Fato gerador do IPTU é a propriedade, é a posse ou domínio útil. Propriedade, posse ou domínio útil de imóvel por natureza ou acessão física localizado na zona urbana do município. Aula do futuro, a gente vai aprender isso aí com calma. Lugon, o Código Tributário Nacional está criando IPTU? Não, ele está apenas criando diretriz. Na verdade, são diretrizes que se dirigem a quem? Aos municípios. Os municípios do Brasil, quando forem criar o seu IPTU na lei do município, terão que obedecer essa regra geral. Quer dizer, o artigo 32 está definindo o fato gerador a nível de norma geral. É uma diretriz que se dirige às entidades da federação, no caso os municípios, para o momento em que elas forem criar o seu tributo. Olha para o quadro. Quer dizer o seguinte, ó. Quando o município, aqui o município, for criar o IPTU, ele vai definir o fato gerador do IPTU, senão o tributo não existe. Esse fato gerador que vai estar definido na lei do município tem que obedecer o fato gerador estabelecido em norma geral. Por quem? Pela União, em lei complementar federal. Qual é a moral da história? Fato gerador, ele é previsto em duas leis. Primeiro, a lei que cria o tributo, senão o tributo não existe. Quem faz instituir o tributo é o titular da competência. Fato gerador também é definido na Lei de Normas Gerais, que cria orientações, diretrizes a serem seguidas, que é o CTN. Por exemplo, exemplo de norma geral, CTN. Tem outros. Então, qual é a tarefa da Lei Complementar Federal com relação
a definição do fato gerador. Não é criar o tributo, é definir o fato gerador a nível de norma geral. Deu para entender? A mesma coisa para a base de cálculo. A mesma coisa para o contribuinte, sujeito passivo. A norma geral, a lei complementar federal, estabelece normas gerais acerca do fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Eu dei o exemplo do IPTU, não dei? É só para dizer para você o seguinte, ó. A lei complementar aqui é federal, mas ela cria norma geral de qualquer esfera de poder. Ela cria norma geral de tributos da União, do Estado e também do município. Então ela é uma lei, na verdade, que tem âmbito nacional. Ela é uma lei complementar federal? É, mas é uma lei de âmbito nacional, porque ela atinge todas as esferas de poder. Só que eu preferia dizer mais, Lugon, na aula passada, você também disse, ó, que o CTN define, artigo 77, fato gerador de taxa, eu lembro disso. Ó, artigo 81, fato gerador de contribuição de melhoria, eu lembro disso, você tem razão. Então não é só de imposto. A lei complementar federal define fato gerador, base de cálculo e contribuinte de qualquer tributo, a nível de norma geral, de qualquer tributo. Não sei se você se lembra, ó, quando eu falei assim, ó, uma entidade vai instituir uma taxa. Qual é o fato gerador da taxa que ela pode definir na lei da taxa? Ó, é só olhar para o artigo 77. Fato gerador da taxa é a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. E eu disse, quando a lei cria taxa, ela pode usar tudo isso? Pode. Ela pode usar parte disso? Pode também. Pode muito bem uma lei criar uma taxa e dizer, só paga taxa quem utilizar o serviço em caráter efetivo. Exemplo, taxa judiciária. O que ela fez? Ela definiu o fato gerador usando a definição que está na norma geral em caráter restrito. Assim como ela pode definir o fato gerador se utilizando da norma geral em caráter pleno. O que ela não pode é contrariar a norma geral. Então eu vou anotar no rodapé da página 41 a frase que cairá no meu concurso. Vidência. Anota aí. Compete à lei complementar federal compete à lei complementar federal definição de, agora vamos abreviar, tá? Fato gerador, FG, base de cálculo, BC, e contribuintes de impostos. E eu falei impostos, né? Deixa impostos aí, porque cai na prova impostos. Mas abre parênteses, você coloca assim, tributos, fecha parênteses. De impostos, entre parênteses, tributos. Continua. Federais, estaduais ou municipais. Ponto. Ponto final. Federais, estaduais ou municipais. Ponto final. Traduz. Vou ler de novo. Compete à lei complementar federal, definição do fato gerador, base de cálculo e contribuintes, de impostos, entre parênteses, tributos, federais, estaduais e municipais. Ponto. Essa frase não quer dizer que a União por Lei Complementar está criando IPTU, não é isso. Quer dizer apenas que a União por Lei Complementar Federal, quando define fato gerador de imposto do município, por exemplo, isso é a nível de norma geral. Isso é uma definição a nível de norma geral, mas não está escrito, subentenda-se. Então coloca uma colinha do lado. Isso tudo é definição a nível de norma geral. Não vai vir escrito isso. Se vier, é de graça a questão para você. Mas se não vier, subentenda-se. Isso é definição a nível de norma geral. Pergunta de prova. Olha a frase que vai cair na minha provinha. Vai vir escrito assim, ó. Compete à lei complementar estadual definir fato gerador do ICMS.
Falso. Quem é que tem a primazia para criar a norma geral de ICMS? É a União ou o Estado? É a União, por lei complementar federal. Não quer dizer que o Estado não possa acrescentar, não é isso. A gente vai aprender isso depois. O Estado pode até completar, mas a primazia da criação da norma geral é a da União, mediante lei complementar federal. Não é lei complementar estadual. Malugou, mas o tributo é do Estado. Mas a lei federal aí é de âmbito o quê? Nacional. Ela atinge todas as esferas de poder. O que é uma lei nacional? Lei nacional é aquela criada pela União? Não é só isso não. Lei nacional é uma lei federal, mas que atinge todas as esferas de poder. É o exemplo do CTN. Aqui, olha, vem para o quadro. Olha mais um exemplo de norma geral. Você falou do ICMS, né? No caso do ICMS, a norma geral que você encontra é a Lei Complementar 87 de 96, que é a famosa Lei Candir. Isso, só um pouquinho. Perdão, Lei Complementar 87 de 96, Lei Candir. Vou colocar aqui embaixo. Ó, além do CTN. Além do CTN, também tem a Lei Complementar 87 de 96. Olha, isso aqui é do ICMS, né? Agora essa aqui é do ISS, ó. Lei Complementar 116 de 2003. Essa é do ISS. ISS. Norma geral. Puxa, então não é só o CTN, não. O CTN é a mais comum, é a mais importante talvez. Mas há outras normas gerais por lei complementar federal. O CTN eu aprendo daqui a pouquinho, ele tem status de lei complementar. A gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho. Perguntas até aí. Muito bem.